onde a gente tem muitos amigos, conhecidos, e o Senhor se faz presente neste lugar. Agradeço o convite do pastor Hugo, que falou com o meu marido. Eu estava sem celular no dia, e ele foi o contato, e meu marido só passou o recado. E a gente, como obediente, a gente só obedece, Amém, vamos lá. Então, eu gostaria de meditar com a igreja a palavra do Senhor, que é o tema que vocês estão, eu acredito que esse mês estão falando, E a pastor Hugo deu, assim, uma introdução também. E nós vamos estar meditando um pouquinho no capítulo 14 do livro de Êxodo, que é bem conhecido e tem sido ministrado essas terça-feiras no culto de Vitória. E, mais uma vez, a palavra do Senhor vai falar conosco, quem sabe de uma forma diferente, porque a palavra do Senhor, ela se renova, sobre as nossas vidas. Quantas vezes você já passou e leu a mesma passagem e Deus falou contigo de forma diferente? E quantas vezes o Senhor te fez parar numa palavra e aquela palavra se tornou, teve um significado diferente para a tua vida, porque naquele momento você precisava daquela passagem que veio de encontro ao teu coração. E eu sei que nessa noite o Senhor vai falar conosco novamente, através da sua palavra. Êxodo 14. O tema que foi passado foi no verso 14, Êxodo 14, 14, que diz assim: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E o livro de Êxodo, como aqui já foi introduzido, relata sobre a libertação do povo de Israel, do cativeiro do Egito, e a sua peregrinação pelo deserto em direção à terra prometida. E aqui no capítulo 14, relata então aquele grande milagre que Deus operou na travessia do Mar Vermelho. Mas eu gostaria de meditar um pouquinho desde o início do capítulo 14. Porque quando a gente para e lê a palavra do Senhor, medita nessa passagem do capítulo 14, nós tiramos lições espirituais para a nossa vida. E a nossa vida diária. E nos serve para edificar a nossa fé. Porque muitas vezes a gente pode se encontrar em situações semelhantes como essa. E a gente, lendo essa passagem, meditando, a gente pode ver que assim como o povo de Israel não foi abandonado, e ele não estava sozinho, o Senhor, ele não nos abandona e nos deixa só. E mesmo em diante de dificuldade, em situações adversas, o Senhor está conosco. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem, com a sua Bíblia aberta, nos primeiros versículos do capítulo 14, que diz assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hairote, em Migdol, e o mar diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra. O deserto o encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Assim saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Queridos irmãos, eu meditei de uma frase que é muito verdadeira, que diz assim: nenhum lugar pode ser mais seguro do que estar na vontade de Deus. Nenhum lugar é mais seguro do que estar na vontade de Deus. Vejam que desde o primeiro versículo, Moisés estava orientando, recebeu esta orientação de Deus para orientar o povo. E o povo fez assim. E eles fizeram assim. Então o povo foi direcionado por Deus para estar ali, naquele momento. Quando estamos na direção de Deus, nós podemos descansar
pastor Hugo até mencionou essa palavra. Quando nós estamos na direção de Deus, podemos descansar. Por quê? Porque haverá livramento, porque haverá provisão, porque haverá experiência, porque haverá testemunho para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Em 2 Coríntios, você pode abrir a sua Bíblia, no capítulo 4, no verso 17 e 18. Aleluia. Nos diz assim, que não importa a tribulação que você esteja passando, não importa a situação que você está vivendo, ou que você ainda vai viver, mas a palavra do Senhor em 2 Coríntios 4, 17 e 18 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação, aleluia, produz-nos um peso de eterno, de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para o que não se veem. Isso é fé, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que a gente não vê, elas são eternas. Então não importa o que você esteja passando, meu irmão, não importa a situação que ainda há de vir, que você não imagina o que está lhe esperando, mas o Senhor já te alerta nesta noite, aleluia. Aleluia, descansa. Se você está na direção de Deus, você está seguro, porque Deus enviará livramento, porque Deus enviará para você o socorro, aleluia, em tempo oportuno. Glórias a Deus, aleluia. Então, a direção de Deus para a nossa vida exige fé. Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar. Mas o povo de Israel temeu. Vamos acompanhar então ali, em Êxodo 14, agora vamos pular, lá para o verso 10, aleluia. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos e viram que os egípcios vinham atrás deles, por isso temeram muito, temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, temeram muito, sentiram medo. O medo, irmãos, é algo natural, é algo que veio com a gente, nasceu com todo ser humano. O medo, ele serve de proteção para a nossa vida. Por quê? Nós sentimos medo, para que a gente venha se preservar de alguma situação perigosa, né? Eu sou professora da educação infantil. E a gente vê que os pequeninos, eles são aventureiros, né? Vão subindo, vão se jogando, e parece que alguns deles não têm noção do perigo, né? E acabam se machucando. Mas quando a criança começa a entender, quando ela é orientada, ela sente medo, ela não vai se jogar, porque ela sabe que ali ela vai cair, vai se machucar. Então o medo é natural para nos preservar, para termos segurança, proteção, para não nos arriscarmos, não nos colocarmos em perigo, aleluia. Mas o problema não é o medo, mas o problema é ser dominado pelo sentimento de medo. O problema não está só no sentir medo, mas é ser dominado por esse sentimento. E muitas pessoas têm sido dominadas pelo sentimento de medo, aleluia. E o medo no povo de Israel gerou o quê? Incredulidade. E a incredulidade gerou o quê? A murmuração. Porque a partir daquele momento que a gente sente medo, vem a dúvida. E quando a gente fica com dúvida, aí a gente começa a reclamar, a falar, a murmurar. Então ali, vamos ler em Êxodo, ainda no capítulo 14, verso 11 e 12. E disseram a Moisés, olha aí o povo, por causa do medo, eles se apavoraram e começaram a dizer: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que não fizeste isso, fazendo-nos sair daqui?
começaram a reclamar, a acusar a Moisés. Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos os egípcios? Opa! Eles queriam continuar servindo os egípcios, eles queriam continuar vivendo aquela vida de escravidão. Pois que melhor nos fará servir os egípcios do que morrermos no deserto. Sabe o que é isso? O medo faz coisa. O medo traz dúvida. E a dúvida traz murmuração. E muitas vezes acontece isso conosco. Nós preferimos viver uma vida acomodada, né? Que tudo vai bem, não tem problema, deixa as coisas andarem, está tudo bem. Essa vida acomodada do que viver o extraordinário de Deus. Porque nós não queremos pagar um preço de oração e de jejum. Nós não queremos levantar a nossa voz e clamar. Quando as coisas estão tudo bem, deixa assim. Não, eu não quero me esforçar a fazer mais. Eu não quero assumir esse compromisso. A igreja do Senhor, ela é grande. E há muita necessidade. São poucos aqueles que estão dispostos a ouvir o chamado do Senhor, a fazer a vontade do Senhor. Porque as coisas estão boas assim. Ai, para que eu vou fazer isso? Vou me incomodar. Querem viver esta vida de acomodado. Estamos acomodados espiritualmente. Mas Jeremias 3:33 diz assim, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não conhece. O Senhor quer nos tirar da zona do conforto. O Senhor quer que a gente viva o extraordinário dEle. Ele quer mexer conosco para tirarmos deste comodismo, deste conformismo espiritual, comodismo espiritual, frieza espiritual. E aí o que Ele faz? Daí, Deus nos coloca em situações de apuro. E Deus quer nos tirar dessa zona de conforto e trazer mudança para a nossa vida. Mas toda mudança tem os seus desafios. E às vezes é doloroso. Você já se mudou de um trabalho para o outro, por exemplo? E você chega naquele lugar, você tem desafios, né? Você não conhece ninguém, você está chegando, como é que vai ser o teu trabalho, tem todos os desafios, né? E assim acontece. As mudanças trazem desafios para nós. E às vezes essas mudanças são dolorosas. Mas Deus coloca a situação de apuro na nossa vida, é para nos dar um sacudão. É para ver se a gente acorda deste sono que estamos vivendo nos últimos dias. O sono da negligência. Que está tudo bem. Eu quero que as coisas aconteçam assim. Que tudo fique bem. Eu quero as bênçãos do Senhor. No culto de vitória, eu vim para receber a minha vitória. E amém. Eu quero a minha bênção. Mas servir o dono da bênção? Não. Eu quero a minha bênção. Mas ter compromisso com o dono da bênção? Não. Aí é muita coisa para mim. Mas a palavra do Senhor vai dizer que muitas vezes essas situações de apuro, Deus nos coloca para que nós venhamos nos colocar de joelho na sua presença. Sabe por quê? Porque quando acaba os nossos recursos humanos, o de Deus estão disponíveis ao nosso alcance. Porém, nós temos que buscar. Você já se encontrou em situação tipo no Salmo 121? Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Mas ele responde: o teu socorro vem do Senhor,
que fez o céu e a terra. Há 24 anos atrás, eu tinha 23 anos e eu tinha uma menina de 3 aninhos. Eu fui desenganada pela medicina. Fiquei internada, fiz vários tratamentos e depois de muitos exames, eles descobriram que eu tinha uma enfermidade autoimune. A enfermidade de púrpura, que ataca o sangue. O meu próprio corpo estava matando as minhas plaquetas. E eu não poderia ter nenhum tipo de corte, não sofrer nenhum tipo de acidente, porque se caso houvesse um sangramento, não estancaria. E eu morreria de hemorragia. E assim, depois da internação, de alguns dias internada, fui encaminhada para o tratamento e esta doença me seguiria para o resto da minha vida. Não tinha cura. E nesse meio tempo, eu engravidei. E agora? Não posso sofrer nenhum tipo de sangramento. Como que eu vou ganhar essa criança? Parto normal, a gente sangra. Parto cesárea, a gente sangra. A criança teria que sair, de alguma forma. Eu, num pré-natal alto risco, em Carmela Dutra, o médico disse que eu não poderia ter a criança e eu deveria fazer um aborto espontâneo. Induzido, quer dizer. E eu disse que eu não faria isso, que se Deus me deu, Deus cuidaria de tudo. Ele me fez assinar um termo de responsabilidade, eu e o meu marido, pela minha vida, porque eu estava correndo risco de vida, e a criança também, por causa dos medicamentos que eu estava tomando, a criança poderia vir por causa dessa enfermidade, cega, surda, muda, com problema cerebral e várias outras deformidades. Passei uma gestação em luta, em angústia. Chegava em casa assim, e eu ia para a casa do Senhor, saía assim. Chegava em casa das consultas assim, vinha para a casa do Senhor, saía assim. Sabe? Mas o Senhor não quer isso na nossa vida. A Bíblia diz que a gente não deve ser como a onda do mar, que impelida pelo vento vai e volta. Vai e volta. Crê, não crê. Acredita, desacredita. Sabe quem é o teu Deus? Daqui a pouco já não sabe mais nada. Mas o Senhor diz, ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. E Deus falou comigo. Deus tinha promessa sobre a vida da criança que estava no meu ventre. E eu criei. E eu perguntei para o médico, com quantos de plaqueta eu preciso para ganhar essa criança? Ele, você não entendeu. Com todo o tratamento que você está fazendo, você não consegue chegar a 30 mil de plaqueta. Eu estava com 3 mil de plaqueta. E as plaquetas são de 150 mil a 450 mil. E eu estava com 3 mil. E eu não conseguia chegar a 30 mil. E o médico disse para mim, no mínimo, você precisa de 90 mil de plaquetas. Amém, eu só queria saber disso. Aí eu comecei, Jesus, eu quero 90 mil de plaqueta. Me dá 90 mil de plaqueta, me dá 90 mil de plaqueta. E eu comecei a orar e pedir ao Senhor. Num culto de domingo, começaram as contrações, fui para a maternidade. E quando eles cheguei lá, pegaram o meu prontuário, já foram fazer o exame. E eu esperando o resultado, e eu disse, Senhor, eu quero 90 mil de plaqueta, eu quero 90 mil de plaqueta. E quando o enfermeiro chegou, eu já logo parei ele, antes dele falar para o médico, eu já perguntei, quantos de plaqueta? Daí ele assim, 90 mil de plaqueta. E eu, glória a Deus. Eu fui para o parto com 90 mil de plaqueta. E ali nascia uma promessa do Senhor, o meu filho Lucas.
que veio ministrar aqui, que o Senhor, na minha gestação, fez muitas promessas na vida dele. Lá estava nascendo Lucas, e eu disse: Lucas, nós vencemos. Eu estou viva, você está viva, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Mas quantas vezes eu disse: não tem para onde correr, Senhor. Tu és o meu socorro. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o Senhor me deu vitória. Aleluia. E depois que o Lucas nasceu, o Senhor me curou. Aleluia. Para a honra e glória do Senhor, há 24 anos atrás, nós estamos glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas o povo de Israel, ao ver aquela situação, ele sentiu medo de morrer, pois não tinham para onde fugir. Atrás Faraó, à frente o Mar Vermelho, aos lados as montanhas, não tinha para onde correr. Aleluia. Mas em 2 Coríntios 4, 8 e 9 diz assim: nós somos muitas vezes atribulados por todos os lados, contudo não angustiados. Nós ficamos perplexos, quem sabe às vezes, mas não em desespero. Somos perseguidos, mas não somos abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Então não importa a tribulação que você está passando, creia no Deus que você serve, que é maior do que qualquer situação, que é maior do que qualquer problema. Aleluia. E o medo não vai te parar. Aleluia. Continuamos ali no Êxodo 14 agora, no verso 13. Aleluia, diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais. O medo não pode te parar. Não tenhas medo. Não tenhas medo. A fé, ela considera a Deus e não as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus, no que Ele pode fazer por ti, nas suas misericórdias, no seu poder, na sua grandeza, na sua majestade, porque a fé, aleluia, leva a gente à obediência, e a obediência glorifica o nome do Senhor, aleluia. E lá em Romanos 4, 19 e 20 diz assim: quando Deus fez a promessa a Abraão, que ele seria pai de uma grande nação, aleluia, diz em Romanos 4, 19 e 20, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo que já estava amortecido, pois era já de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por causa da incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, aleluia. Você crê ainda na promessa que Deus tem na tua vida? Você crê ainda na promessa que Deus tem na tua casa, na vida, aleluia, dos teus filhos, aleluia. Não olhe para a circunstância, olhe para o tamanho do teu Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda em Êxodo 14, 13, continua dizendo assim, Moisés falando ao povo, aleluia, dizendo: não temais, estai quietos, ou se acalmem, tenha calma. Perceba que tinha uma condição para que eles pudessem ver o agir de Deus na vida deles. Eles precisavam se acalmar. Isto mostra que os pensamentos de preocupação, os pensamentos de medo, de desespero, de ansiedade, eles impedem a gente de confiar e de crer em nosso Deus, aleluia. Não é o desespero que vai fazer Deus agir na tua vida, não, é a fé, é a tua confiança em Deus, que Deus vai olhar e vai agir por ti, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
A minha filha Abigail, com 17 anos de idade, mudou de colégio e ela não se adaptou muito naquele colégio. E ela começou a vir reclamar que estava com dor na perna, que não queria ir para a escola. E eu fiquei meio assim, e eu fui, tá bom, levei ela na clínica. Ela foi na clínica ortopédica, tirar o raio-x. O médico disse, não, ela não tem nada. Mandaram um medicamento muscular, né, relaxante muscular, e disseram que de repente na educação física ela deu um mau jeito, tal. De novo, passou-se um tempo, a Abigail reclamando de novo, e dor nessa perna, queria faltar aula, e eu já meio desconfiada que ela não se adaptou muito bem ao colégio, e aí já não sabia se era verdade, se não era. Eu fiquei meio assim, tá, vou te levar em outra clínica. Chegou na outra clínica, ela estava com o uniforme do colégio, tudo, o médico olhou, mandou fazer raio-x e disse, não, ela não tem nada. Ô mãe, olha só, ela está te dando um golpe, hein? Ela não quer ir para aula. Eu já estava meio desconfiada, né? Eu falei, o quê? Daí ela falou assim, não conhece os adolescentes aí, para qualquer coisa eles inventam desculpa para ir não ir para aula. Estás fugindo da aula, é o que está acontecendo na escola, não sei o quê. O médico já queria dar um de psicólogo, eu já morrendo de vergonha, queria me esconder. Cheguei em casa, Abigail, eu não acredito, filha, que tu estás fazendo a mãe passar essa vergonha, meu Deus. Filha, está acontecendo alguma coisa no colégio? Mãe, não estou me dando, não sei o quê, mas não é isso, é verdade, eu estou com dor na perna. Não quero mais que tu me reclame dessa perna. Não tem nada mais nessa perna. Tu vai tomar esse medicamento aqui e é o último, não vou te levar mais. Dei-lhe uma bronca nela, mano. Pronto. Abigail para a aula todo dia. Aí chegou um dia, estava no trabalho, a escola me ligou pedindo para eu ir lá buscar ela, porque os professores tiveram que descer com ela no colo, porque ela não conseguia descer a escada. Aí eu fui, peguei ela no colo, trouxe para casa, botei no carro. O que aconteceu? Aí eu olhei, a minha perna está inchada, não consigo movimentar. Eu falei, por que não falasse, filha? Desde quando essa perna está inchada? Mas a mãe disse que não podia mais reclamar. E aí eu vi, a perna dela estava inchada. De novo eu levei em outra clínica. Fizeram raio-x, disseram que não tinha nada, não deram anti-inflamatório. E ele disse, eu falei, doutor, já é a terceira vez que eu estou indo em clínica diferente, não disse que não tem nada, ela toma o medicamento, não melhora. Aí o médico disse, se não melhorar, daqui a 5 dias, semana que vem, tu volta aqui que eu vou mandar fazer uma ressonância. Uma semana depois, nós estávamos lá de novo, não tinha melhorado nada, foi fazer uma ressonância, e essa ressonância, a clínica voltou a ligar, dizendo que precisava voltar, e repetir a ressonância, porque tinha que ser com contraste. Aí eu falei, mas eu sabia que contraste era mais caro. E aí eu falei, pois é, mas o médico não pediu contraste, porque era mais caro, né? Aí a clínica disse, não, é por conta da clínica. Daí eu já fiquei assim, né? Desde quando que a clínica paga as coisas pra gente, né? Daí eu falei, tá, mas por quê? Deu algum erro? Não, a gente só precisa confirmar, ter certeza, tal, dos exames. E aí logo então veio a resposta que a Abigail estava com sarcoma extraesquelético na coxa esquerda dela, entre o fêmur, 14 centímetros. O médico mostrou assim. Aqui está o fêmur, 14 centímetros, ele está assim no osso dela. Eu pensei assim, mas o que é sarcoma esquelético? Falei assim para o médico disse, não, isso é um câncer maligno dos ossos. Me encaminhou para um oncologista, e aí foi todo um processo de exames, aquilo que eu queria economizar, irmãos, vocês não imaginam, deu R$7.000 de exames. Como eu tinha um convênio, graças a Deus, não precisei pagar tudo isso, mas já foi, né, algo que a gente estava, além de preocupado com a saúde, também a gente se preocupa com o financeiro. E a Abigail foi encaminhada. Como o doutor queria fazer a cirurgia dela, o doutor Madruga, da clínica que fica em frente da UFES, que esqueci o nome da clínica ali, da oncologia, ele pegou férias e ele só ia poder atender ela depois de 3 meses, porque a fila era enorme por causa do plano, que eu só tinha ele. Aí eu falei, amém, nós vamos pegar esses 3 meses e clamar ao Senhor. Nós vamos entrar uma campanha de oração, porque Deus não falou nada a respeito disso. Tem alguma coisa aqui errada, a gente não está entendendo o que está acontecendo.
mas era Deus e Abigail. Era um propósito de Deus com a minha filha, mas eu não sabia. Aleluia, porque Abigail nasceu para ser levita na casa do Senhor. Desde o meu ventre essa promessa foi determinada sobre a vida dela, e ela sempre louvou o Senhor, sempre me acompanhou nos cultos infantil, sempre estava comigo, mas nessa idade, por uma circunstância ocorrida na igreja, ela se fechou e no coração dela disse: nunca mais eu vou louvar a Deus. E nesse processo de 3 meses de oração dentro da minha casa, na campanha de oração, Abigail fez um propósito com Deus. E eu não sabia. E nós fomos para o culto, e ela deu nome, e ela voltou a louvar e disse, louvou sobre, se Deus quiser, Ele faz. Se não fizer, Ele é Deus. E ela louvou aquele hino sem a igreja saber de nada. Eu sabia, me emocionei, chorei muito. Ela louvou chorando, mas ela tinha um propósito com Deus. Na madrugada do último mês, em casa, Abigail deu um grito na madrugada. Ela já pedia para deixar a porta do meu quarto aberta, porque no desespero eu atender ela. Numa madrugada ela deu um grito. E quando nós fomos no quarto, ela disse: mãe, a minha perna explodiu. Explodiu, mãe, estourou tudo aqui por dentro. Mãe, eu vou perder a perna, eu não sinto mais a minha perna. E fez aquele griteiro e aquele choreiro. E eu, em desespero de mãe, eu chamei o Isaac e disse: Isaac, pega o óleo da unção. Tu ora que eu creio que Deus vai fazer o milagre. Ele pegou o óleo da unção e eu fiz uma oração de entrega à minha filha. Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu sei, aleluia, que Tu tens um propósito na vida da minha filha. Tu és Deus que faz, opera o milagre. Eu entrego nas Tuas mãos. E naquela noite Deus curou a minha filha. Quando nós retornamos para o médico foi fazer o exame físico e fez os exames e olhou os exames, 5 tipos de exames diferentes. Ele disse: essa moça não é a mesma dessa dos exames. Daí eu falei: sim, é a minha filha, sim. Não, está tudo errado. Desculpa, mãe, mas eu vou ter que mandar vocês fazer tudo de novo. Aí eu falei: meu Deus, lá vai dinheiro, né? Eu faço, vou fazer tudo de novo, porque eu sabia que era para glorificar o nome do Senhor. Quando eu fiz todo o exame de volta, a moça da clínica, a doutora que me chamou para fazer o contraste, ela mesma estava fazendo diagnóstico, ela me liga e diz: mãe da Abigail, aleluia, a cirurgia do doutor Madruga foi excelente, ficou só uma cicatriz. E eu falei: doutora, o doutor Madruga não fez cirurgia na minha filha, mas qual foi o remédio que ele usou? Ele não deu remédio nenhum. Deus curou a minha filha. Meu Deus, mas não posso colocar isso no relatório. Não tem problema, o que você quiser colocar, pode colocar qualquer coisa, mas eu sei que Deus curou a minha filha. E quando eu levei todos os exames, a Abigail estava curada, para a glória do nome do Senhor. Fazem 10 anos, aleluia, que de 6 em 6 meses ela tem que fazer exame, e de 1 em 1 agora, de 1 em 1 ano, ela não tem nada, para a glória do nome do Senhor. Deus ainda opera milagre quando nós nos colocamos diante da sua presença para clamar e confiar que Ele é Deus que faz, aleluia. Por isso, calai-vos, tenha calma, que Deus ainda opera milagre, aleluia. Em Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você tem esperado em quem? Está esperando que o teu advogado vai fazer alguma coisa? Está esperando em quem? Que o teu médico vai fazer alguma coisa? Está esperando em quem? Que é o banco que vai resolver? Não, espera no Senhor. É Ele que pode julgar a tua causa e te dar vitória.
Ainda é Êxodo 14, 13. Diz Moisés ao povo, aleluia, além de não temer, além de estar quieto, vede o livramento do Senhor. É acreditar nas promessas do Senhor. Porque há alguma coisa difícil para nosso Deus? Não, não há. Aquilo que eu posso fazer, devo fazer. Mas aquilo que é impossível aos meus olhos, é o Senhor que fará por mim. Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Em Êxodo ainda, 14, que é o nosso tema. Aleluia. Diz o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Aleluia, porque nada pode ser mais poderoso que o nosso Deus. O Deus de Israel é o mesmo Deus, aleluia, daqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Ele ainda opera milagre e Ele está em nosso meio. Para aquele que crê, aleluia, receberá nesta noite a sua vitória. Olha que interessante, irmãos, já estou terminando. Em Êxodo 14, 30 e 31, aleluia. Conta, né, já a vitória, o povo que tinha visto todas as maravilhas de Deus, a travessia do mar, aleluia, diz assim: assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios. E por isso temeu o povo ao Senhor e creu nele e em Moisés, o seu servo. Vocês acreditam que esse povo que viu estas maravilhas, este poder, aleluia, esse mesmo povo morreu no deserto depois por falta de fé e por causa da murmuração? Sabe por quê? Porque facilmente nós esquecemos do que o Senhor tem feito por nós. Aleluia. Você lembra quantas vezes o Senhor te socorreu? Quantas vezes o Senhor te atendeu? Quantas vezes o Senhor estendeu a sua mão, aleluia, para ti? Mas nós muitas vezes esquecemos e voltamos a reclamar e voltamos a murmurar e voltamos a retroceder, aleluia. Mas que nesta noite você faça como fez o salmista, aleluia, lá no Salmo 103, aleluia, desde o primeiro verso ao 3 diz: e bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele que perdoa todos os teus pecados, e é Ele que cura todas as tuas enfermidades. Oh, bendize a minha alma. Quantas vezes nós temos que parar, aleluia, e botar a mão no coração e falar consigo mesmo: ei, acorda. Tu estás apavorado por essa situação. O que é isso? Tu não lembra quantas vezes o Senhor já te livrou? O que é isso para o nosso Deus? É mais um livramento, é mais uma situação que eu vou contar, que eu vou testemunhar. Ei, calabassurianda labagasteremanda. Que nesta noite o nosso coração se volte, aleluia, a adorar ao Senhor pelo que Ele é, aleluia, pelas suas maravilhas. Ei, calabassurianda labagai. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, mas eu sei que quando a gente está na direção de Deus, aleluia, podemos estar tranquilo. Mas Ele exige de nós a fé e a atitude, porque em Êxodo 14, 15, aleluia, Moisés diz para o povo de Israel: dize aos filhos de Israel que marchem. A minha e a tua responsabilidade hoje é marchar, é prosseguir, é avançar, é acreditar, é confiar. Mas a responsabilidade de Deus é abrir o mar vermelho. É Ele que entra no impossível, é Ele que pode fazer. Aleluia, aleluia. Qual é a tua causa impossível hoje? Não importa o tamanho do teu problema, o meu Deus é maior. O meu Deus é maior, aleluia. Apenas você precisa crer e prosseguir. Com a permissão do pastor, eu convido, aleluia, a igreja estar de pé. E nesta noite, aleluia, eu quero fazer duas orações.
E não quero tomar muito tempo. E a primeira é: temos alguém aqui nesta noite, aleluia, para receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? É esse Jesus que opera milagres, aleluia, por onde ele passou. Ele perguntava se tinha fé, se eles acreditavam, e todos quanto acreditaram, todos quanto creram, receberam dele a salvação, a cura, o milagre. E nesta noite temos alguém para Jesus? Se nós não temos, minha segunda oração é: de calabassuriandalabagai. Você crê que essa noite você pode ser curado? De que amai tu licavassuriandalabagai. Deus me presenteou com um dom que por muitos anos eu me calei, eu não exerci, eu me fechei e eu temi. Mas em situações de apuro, onde o Senhor nos aperta, onde a gente não pode recuar, eu disse: Senhor, por onde eu for, usa-me, Senhor. Eu vou exercer esse dom que o Senhor me deu, e é o dom da cura. E eu sei que nesta noite Deus quer curar. Se você crê, eu creio. Eu vou orar por você e você será curado. Temos alguém que precisa de cura nesta noite? Você quer ser curado? Venha crendo que Deus está nesse lugar para curar. A sua palavra é fiel e verdadeira. De calabiassurianda labasturi calabachai. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Fique em espírito de oração. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és poderoso, Senhor. Aleluia. Diante da tua presença, Senhor. Eis aqui, Senhor, a vida deste moço. Tu sabes do que ele precisa. É pela autoridade do nome de Jesus que eu repreendo esta enfermidade. Sai agora em nome de Jesus, aonde estás localizada, a enfermidade, sai. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, eu oro pela tua filha. Seja curada agora pela autoridade do nome de Jesus. Eu te repreendo, enfermidade. Sai agora, enfermidade, no nome de Jesus eu te repreendo. Seja curada, seja curada, seja curada. Pela autoridade do nome de Jesus, seja curada. Sei que não estou só. Eu oro. E o que dizes sobre mim não pode